Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a minha redação do ano de 2015, a redação que me fez fazer 980 pontos e que pode te ajudar de alguma forma na sua próxima prova de redação, seja ela do Enem ou de algum concurso público. Bem gente, antes de iniciar o vídeo eu quero agradecer porque você está aqui me assistindo e eu queria te pedir dois favores muito rápidos. O primeiro deles é deixar um like nesse vídeo, sempre que você deixa um like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, porque o YouTube entende que é um vídeo legal e ele vai recomendar para outras pessoas. E a segunda coisa é, gente, se inscreve no canal. Nós estamos com um projeto bem legal aqui para chegarmos aos 1000 inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir bater essa meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Sem mais enrolações, vamos falar o que de fato vocês vieram aqui aprender no vídeo, que é pra gente falar um pouco sobre redação. No meu ano de 2015, eu estava 100% focado na prova do Enem, e eu fiz curso de redação para isso. Acontece, gente, que o ano de 2015 foi um ano atípico, a meu ver, para o tema da redação do Enem. Em geral, é cobrado ali no Enem temas que são um pouco mais difíceis de você trabalhar, temas que você não está tão acostumado a trabalhar no curso de redação, enfim. Veja, por exemplo, o exemplo do ano passado, que se vocês curtirem esse vídeo eu posso até trazer comentando a minha redação do ano passado. Mas ano passado a gente falou sobre registro civil e muitas pessoas comentaram como foi um pouco mais complicado fazer um texto relacionado a esse tema. No ano de 2015 foi diferente. O ano de 2015 trouxe como tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Apesar de ser um tema visto como clichê por algumas pessoas, já que ele é bastante trabalhado nas escolas, cursinhos e pré-vestibulares, apenas 0,9% da população que fez o Enem naquele período tirou mais de 900 pontos na redação. E como eu fiz 980 pontos, eu gostaria de trazer essa redação hoje para você, para que nós possamos juntos aqui comentar. De já te adianto, eu não sou especialista em português, não tenho curso de letras, nada disso. A minha intenção realmente é de alguém que fez uma boa nota e que quer compartilhar esse texto com você, para que de repente você pegue aí alguns insights, algumas informações que podem ser úteis para suas próximas produções textuais. Então destaco, tudo que eu vou falar no vídeo nada vai ser muito técnico. Eu vou tentar falar algo que, a meu ver, eu entendo e que você também vai acabar entendendo. Sempre é legal você pegar várias opiniões e eu acredito que esse vídeo vai de alguma forma também te ajudar a construir a sua própria redação. Mas vamos agora para a redação em si, porque eu já enrolei demais. Vamos fazer algumas pausas durante a leitura dela e eu espero que você aprenda bastante coisa. Bem, gente, então eu resolvi começar o meu texto da seguinte forma. Durante o ano de 2015, os brasileiros acompanharam, por meio da mídia, a crueldade usada por criminosos para violentar algumas adolescentes na cidade de Castelo, no estado do Piauí. Para quem não sabe, eu sou piauiense, esse foi um caso que ganhou grande notoriedade na mídia, tanto local quanto nacional. Mas claro, gente, aqui eu poderia ter falado apenas os brasileiros acompanharam o caso das adolescentes de Castelo. E aí a galera ia ficar, poxa, mas que meninas são essas? Que castelo é esse? Imagina uma pessoa hoje que tá vivendo 7 anos depois que eu fiz o Enem. O que ela imaginaria lendo isso? Então eu delimitei, olha, eu falei, a crueldade usada por criminosos para violentar algumas adolescentes na cidade de Castelo, no estado do Piauí. Então um leitor que lê esse texto, ele entende que caso foi esse. Claro, ele não vai ter propriedade de aprofundar e tudo, porque eu não dei tantos detalhes assim. Mas ele sabe que foi um caso cruel, porque eu falo aqui sobre crueldade usada, que foi para essa crueldade, no caso, foi utilizada por criminosos e eles violentaram algumas adolescentes. Então aqui a gente já percebe que existe um relato de um caso de violência contra mulheres, que é exatamente o tema que a gente vai abordar aqui no nosso texto. E logo depois, veja, olha, eu boto um conectivo, eu não sei bem os nomes técnicos, como eu falei para vocês, mas eu boto, ó, esse fato. Que fato? O fato que eu acabei de mencionar, o crime contra as meninas de Castelo. Ó, noticiado por vários dias, mais uma vez reforçando que os brasileiros, né, conheceram esse caso, foi um caso de repercussão realmente nacional, alertou para o quê? Para a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E esse é exatamente o tema do Enem. Ou seja, eu consegui encaixar a proposta do Enem já no meu texto. Perceba bem, gente, o texto não era para falar simplesmente sobre violência contra a mulher. Ele era para falar sobre a persistência dessa violência. Então não bastava você dizer no seu texto, as mulheres são violentadas.
Certo, infelizmente isso acontece, é verdade. Mas você tinha que dar motivos que mostrassem por que que isso persiste. Por que mesmo depois de tanto tempo as mulheres continuam sendo violentadas. Então eu sempre me utilizei, né, desde que eu fiz curso de redação, de uma técnica que era qual? Apresentar duas propostas que estivessem relacionadas com o tema e discorrer nos meus próximos parágrafos sobre isso. Existe uma galera da redação que não curte muito esse modelo, mas eu confesso que é um modelo muito útil, pelo menos pra mim, porque me ajuda a encadear muito bem as minhas ideias e me faz ter um bom texto independente do tema que eu pegue. Por exemplo, ano passado eu tava 6 anos sem fazer uma redação, consegui fazer 860 pontos, exatamente porque eu consegui decorar esse modelinho, que é você trazer um fato, né? Eu trouxe aqui um fato que dá essa noção de que eu tô atualizado ao que tá acontecendo ao meu redor. Isso é legal para uma das competências da redação. E logo depois eu citei 2 motivos que eu, né, como escritor desse texto, acredito que foram relevantes para essa persistência da violência contra a mulher, mesmo a sociedade tendo avançado em diversos outros aspectos. E eu digo o seguinte, ó, essa violência ela é advida principalmente de quê? Do machismo exagerado e da passividade de algumas vítimas diante da agressão. E logo depois eu encerro meu parágrafo falando, ó, logo, é importante executar medidas que coíbam a prática da violência contra a mulher. Ou seja, nesse primeiro parágrafo eu não citei nenhum filósofo, não falei nada de absurdo, nada de uma informação hiper mega secreta que só eu sabia. Não, eu falei um texto normal de um acontecimento que estava na mídia e hoje em dia você poderia citar, infelizmente, ainda muitos casos de violência contra a mulher e você poderia falar como essa violência ainda persiste. E aí eu citei dois motivos, machismo exagerado e algumas vítimas que não denunciam a agressão. E encerrei o meu parágrafo já puxando para minha conclusão, que é, ó, é importante que a gente execute medidas que coíbam a prática dessa violência contra a mulher. Então vamos lá para o nosso primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeiro lugar, o machismo exagerado ainda está presente no Brasil. Opa, o que é que eu tô fazendo? Eu tô conseguindo encadear o meu texto, eu tô conseguindo conectar. Por quê? Porque machismo exagerado foi uma coisa que eu falei lá no meu primeiro parágrafo e eu tô recuperando aqui no meu segundo parágrafo. Eu tô falando de novo, olha, lembra do machismo que eu falei lá no primeiro parágrafo? Pois eu tô repetindo aqui de novo pra gente discorrer um pouco mais sobre ele. E continuo. E é um grande causador de problemas, especialmente o preconceito de gênero. E isso porque, ao se sentirem superiores, muitos homens agridem suas parceiras, tentando passar uma ideia de que estão no controle e de que devem ser obedecidos, um pensamento totalmente ultrapassado. Dessa forma, a igualdade de gênero proposta na Constituição Federal de 1988 torna-se cada vez mais distante, necessitando de modificações urgentes, principalmente com o uso da educação psicológica. Ou seja, não citei também nada demais, o máximo que eu fiz aqui foi citar a Constituição Federal de 1988, exatamente para tentar comprovar a minha tese. É claro que a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição mais recente, ela fala sobre a igualdade que deve haver entre homens e mulheres. Ela não vai dizer que homens são superiores a mulheres. Claro que não. E eu sabia disso, mesmo sem nunca ter lido a Constituição. Eu sabia que, claro, algo ia me amparar lá. Então você pode citar quando uma coisa é meio que óbvia, tá certo? De repente, isso pode te ajudar. Constituição Federal de 1988. E se vocês perceberem mais pro finalzinho, eu falei, olha, isso, né, esse pensamento machista, ele precisa de modificações urgentes, principalmente com o uso da educação psicológica, ou seja, eu já dei um spoiler do que eu vou falar lá na minha conclusão. Então percebam, gente, o parágrafo do desenvolvimento, ele tá conectadíssimo com o texto. Ele falou do machismo exagerado lá do primeiro parágrafo e ele tá falando também já de conclusões que eu vou estabelecer só no meu último parágrafo. Então isso é interessante pro seu texto, né, tentar conectar. E uma coisa que vocês talvez perceberam é que eu uso muitos conectivos. Eu vou até mudar aqui a cor do pincel para mostrar para vocês, ó. Eu usei aqui o em primeiro lugar, que você pode usar também primeiramente, né? Tem gente que gosta. Eu usei o isso porque, também tem professores de redação que não curtem muito, mas usei e funcionou. Usei também o dessa forma, que é já puxando mais para algo conclusivo, né? Mas você pode usar também o logo, assim, portanto, alguma coisa do gênero. Então esses conectivos são legais porque eles dão uma certa fluidez pro teu texto. Isso é legal você aprender, estudar sobre esses termos que conectam as frases. Vamos lá para o nosso terceiro parágrafo. Em segundo lugar, opa, já comecei com em segundo lugar. Por que eu comecei com em segundo lugar? Porque acabei de falar em primeiro lugar. É interessante ter o segundo também, né? Em segundo lugar, a acomodação de algumas vítimas diante da violência é persistente. Foi o que eu falei também lá no meu primeiro parágrafo. E aí eu digo, olha, essa tese... Que tese?
A tese de que as vítimas se acomodam e a violência persiste por isso. Então essa tese se comprova majoritariamente em locais com péssimas condições sociais, onde o medo em denunciar o agressor é muito grande. Com essa falta de denúncia, leis como Maria da Penha e feminicídio existem somente no papel, mas nesses casos pouco podem ser usadas na prática. Assim, muitas mulheres passam a enxergar a agressão como algo rotineiro e normal, o que dificulta a punição daquele que comete o delito. Ou seja, eu meio que fui destrinchando um pouco mais daquilo que eu havia falado lá no primeiro parágrafo, sobre essa passividade que existe nas vítimas, não por um motivo assim qualquer, mas porque elas sentem medo do seu agressor. Então eu delimitei para não parecer que a culpa é da vítima. A verdade é que elas têm medo, e esse medo impede que elas de alguma forma consigam denunciar o seu agressor. Então qual que seria uma proposta de intervenção interessante? Uma proposta que de repente permita essa denúncia de uma maneira mais discreta, de uma maneira que a vítima não precise se expor tanto, entendeu? Então você vai construindo o seu texto e já vai pensando em todas essas possibilidades. Sua proposta de intervenção, gente, ela tem que se relacionar de alguma forma com aquilo que você apresentou nas suas teses. Não adianta eu falar, por exemplo, para combater a violência contra a mulher, dar mais iPhones para ela, iPhone 13, porque ela vai ficar feliz. Gente, não tem nada a ver com o que eu discuti o meu texto inteiro. Então é totalmente sem sentido fazer uma proposta como essa. E outra coisa, olha, eu falo, com essa falta de denúncia, né, as mulheres sentem medo, então a gente percebe que leis como Maria da Penha e a lei do feminicídio, que em 2015 também tava ali no comecinho, né, tava se falando bastante, essas leis existem somente no papel. Ou seja, eu também não citei nenhum filósofo hiper mega famoso, mas eu falei de leis que são muito conhecidas, que é a lei Maria da Penha, né, com certeza você já ouviu falar, e a lei do feminicídio, que talvez é um pouco menos conhecida, mas ela é bem conhecida também, né, mas eu citei essas leis. Por que eu falei disso? Porque talvez alguém que tá lendo o texto podia pensar, não, mas a gente devia fazer mais leis para combater essa violência. E aí o que é que eu digo no meu texto? Não, leis já existem. O que não existe às vezes é o cumprimento dessa lei. E um dos motivos para isso é porque algumas vítimas não denunciam, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu estou querendo falar aqui nesse meu parágrafo. Consegui deixar isso claro. O que eu disse? Olha, as leis existem, mas elas existem somente no papel, porque elas não podem ser aplicadas já que as vítimas não denunciam. Então é importante a gente também mencionar esse fato. Vamos agora para nossa proposta de intervenção, nosso último parágrafo. E eu começo utilizando o portanto, que é um conectivo bastante utilizado, e eu botei ele numa ordem assim meio trocada, né? Algumas pessoas gostam de colocar lá no começo, algumas gostam de botar no meio, deslocado e tal, que acham mais chique e tudo, mas não vai fazer muita diferença, né? Eu falei assim, ó, cabe ao Estado, portanto, grande parte da responsabilidade para resolver o problema. E, gente, é uma coisa bem importante, você sempre que está Estado na sua proposta de intervenção, né, se for uma proposta de intervenção para algo mais geral, como é o caso da violência contra a mulher, coloque Estado com letra maiúscula, tá bom? Para simbolizar esses poderes e tal da nação, tá certo? Já que a violência contra a mulher é um tema que respalda, né, em toda a nação brasileira, assim como todos os temas que você for fazer no Enem. Então, eu falei que o Estado, ele tem grande responsabilidade para tentar resolver esse problema. E aí eu falei, ó, como a estratégia para buscar a eliminação do machismo. Opa, o que é que eu puxei? Aquilo que eu havia comentado no meu primeiro parágrafo, que eu destrinchei no meu segundo parágrafo, eu recuperei aqui no meu último parágrafo. Ou seja, gente, é uma coisa muito importante. Conecte todo o seu texto. Conecte o seu texto. Repita expressões. Claro, não repetir assim exageradamente, mas repita expressões para que o seu texto fique bem conectado. Fique com bastante nexo. Continuando. Como estratégia para buscar a eliminação do machismo, o governo deve promover conscientizações masculinas por meio de palestras com profissionais da psicologia que tratem de maneira adequada dos malefícios desse pensamento de desigualdade entre os gêneros e que ensinem estratégias para estimular o controle próprio. Sendo bem sincero, você acha que essa proposta de intervenção, se ela fosse aplicada de alguma forma no Brasil, ela surtiria o efeito que a gente espera? Possivelmente você vendo assim parece ser algo muito utópico. Primeiro que dificilmente o governo vai promover essas palestras que consigam abranger toda a população masculina. E mesmo se promovesse, é muito difícil que todos os homens também participem. Mas o que eu quero te alertar, gente, é que a sua proposta de intervenção, ela não precisa ser uma proposta que vai dar 100% certo. Afinal, até os governos, gente, que tem uma galera que é da sociologia, que estuda mesmo o comportamento humano, psicologia e tudo, não conseguem resolver com seus projetos, porque cada ser humano é muito único e a gente não consegue trabalhar com seres humanos de forma única ainda. Imagina você que é um vestibulando, vai lá pra fazer a prova do Enem, vai apresentar uma proposta hiper mega mirabolante que vai resolver todos os problemas da sociedade. É claro.
possivelmente não. Mas é importante que você traga uma proposta que é factível, que é possível de acontecer, que o governo pode se esforçar para fazer e que mesmo que nós, seres humanos, avaliando, a gente sabe que não vai dar lá 100% certo, mas pode ser que resolva parte desse problema, que é exatamente o que a gente está tentando aqui com o nosso texto. E eu falo, ó, além disso, outro conectivo, ou seja, além disso que eu acabei de falar, ONGs ligadas à defesa dos direitos das mulheres devem veicular propagandas na mídia. Que mídia é essa? Televisão, internet, rádio, com o intuito de estimular as denúncias e procurar extinguir os perigos de um agressor. Lembra que eu falei pra vocês que muitas mulheres têm medo, não têm conhecimento direito sobre as denúncias? Então veicula propagandas nas mídias, entendeu? Falando como que essas mulheres podem denunciar o agressor, porque de repente elas vão se sentir encorajadas a isso. E aí, é algo bem particular. Eu gosto de encerrar os meus textos com alguma frase tipo de efeito. E eu botei, ó, com isso, ou seja, com essas minhas propostas de intervenção, formar-se-á, que é tipo um futuro especial aqui, né? Uma mesóclise, não sei nem se tá certo. Uma sociedade mais igualitária e que respeita as diferenças, especialmente as de gênero. Ou seja, eu consegui encerrar o meu texto tratando daquilo que eu havia falado lá no começo, que era a persistência da violência contra a mulher. Bem, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria mais uma vez pedir, né? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal. Isso é muito importante pra mim, de verdade. E mais uma vez eu reforço, eu não nasci sabendo escrever redação. Eu fiz muitas redações, eu tive muito treino, eu fiz curso de redação, eu tinha vários professores de redação na escola. Então, gente, não tem outra coisa que você possa fazer pra estudar, além de treinar. Treine muito, 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 muito. E sempre que você achar que já tá o suficiente, treine mais um pouco, porque com certeza você vai aprender mais. E espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Mais uma vez, agradeço por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado e que esse texto possa te ajudar de alguma forma a desenvolver os seus próprios textos. Mais uma vez, muito obrigado e ó, valeu!